Hey guys, good morning you all. Good morning everybody. How are you doing? Are you okay? Very good. Bom dia galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Todo mundo com saúde? Perfeito. Let me ask you something. We have some rain today here, okay? And there is some noise because of the rain. And I just want to know if you can hear me well, okay? Me ajudem aqui um pouquinho, pessoal. A gente está com chuva hoje aqui e tem um barulhinho aqui no teto. E eu queria saber se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Se vocês estiverem me ouvindo direitinho aí, galera, dá um okzinho aí no chat. Escreve um ok pra mim, tá bom? Só pra gente saber se tá tudo ok. Beleza? Perfeito? Massa. Very good. So, let's remember what we studied yesterday. Vamos lembrar o que foi que a gente viu ontem. Yesterday, we finished the unit number 3. Okay, remember that? Na aula passada, a gente finalizou a unidade 3. Vocês lembram disso? Yeah, we talked about David Gruber, that biologist that studies the ocean, the deep ocean. A gente falou sobre o David Gruber, né? Aquele biólogo que estuda o oceano, né? As profundidades do oceano, tá certo? Okay, I'm going to speak a little bit louder, because the noise here is very, very loud. Vou falar um pouquinho mais alto aqui, porque realmente o som está bem alto aqui. Okay, so, we talked about David Gruber, and we finished the unit number 3. A gente falou sobre o David Gruber, e a gente finalizou ontem, né, a unidade 3. Okay? And today, we will start the unit number 4. E hoje nós vamos começar a unidade número 4. Ok? Very good. We are in progress. Nós estamos em progresso, estamos progredindo. Very good. So, if you have your books with you now, your student book, the big one, please open on the page number 58. Se você está com o livro agora, o livro grande, né, o student book, por favor, abra lá na página 58. If you don't have your book with you now, please take it. We will use it during the class, ok? Se você não está com o livro agora, por favor, pegue, que nós vamos usar o livro no decorrer da aula. Alright? So again, please, page number 58 of your student book, the big book, unit number 4. Então, lembrando, página 58 do livro grande, do student book, unidade 4. Yep? Did you take it? Very good. Pegou aí o livro? Abriu na página? Muito bom. Vamos lá então. Unit number 4, the name of the unit is Living Together. Living Together. Can you understand this sentence? Living Together. In Portuguese, it would be vivendo juntos. Yeah? So, can you imagine living together with wild animals? Você consegue imaginar você vivendo juntos com animais selvagens? Is that strange for you? Does it sound strange for you? Isso soa estranho para você? But let's just remember the first unit we studied in this book. Vamos dar uma lembrada na primeira unidade que nós estudamos desse livro. Do you remember? In the first unit, we talked about animals in the city. Na primeira unidade, nós estudamos sobre os animais na cidade. Can you see the screen on your computer? Dá para você ver aí na tela do seu computador? Tem um pequeno texto aí, eu vou ler com vocês, preste atenção. Ó. In unit number 1, we talked about wild animals in the city. Okay? In this unit, we'll be talking about wild animals in their natural habitats, the places where they normally found. Tá? Então, na unidade 1, nós falamos sobre animais na cidade. I think you remember, we talked about a fox that goes to the city during the night to find food, and then it comes back to the, to the trees, to the, little forest in the city, to the parks, and live in there, okay? So it's a wild animal that goes to the city in search of food. Então é um animal selvagem que vai para a cidade em busca de comida. A gente falou sobre a raposa, né, que vai para lá procurar comida e depois volta lá para o parque ou para uma pequena floresta que tem nas proximidades para viver por lá. Alright? So, it is possible
it is possible to kind of live together with wild animals. É possível sim, meio que conviver, meio que viver juntos com animais selvagens. Okay? I'm going to explain that a little bit further, okay, during the unit, alright? Eu vou explicar para vocês um pouco melhor mais tarde aqui dentro da unidade. Right? So, today, in the unit number 4, we will talk about the animals in their natural habitat. A gente vai falar sobre animais nos seus habitats naturais. Alright? Very good. So, can you see this picture? Okay, it's a jungle. Yeah, it's a jungle, it's a forest, okay? Oh, let me ask you something. Você consegue ver essa figura aí? Essa figura representa, como vocês estão percebendo, uma floresta, uma selva, né? Muitos galhos, muitas plantas, né? Uma coisa mais úmida, aparentemente uma floresta tropical, né? Very good. Let me ask you something. You can write your answers on the chat, okay? Vou perguntar uma coisa para vocês. Vocês podem escrever a resposta aí de vocês no chat, tá? What kind of animals do you think live in this kind of environment, in this kind of habitat? Qual tipo de animal você acha que vive nesse tipo de ambiente, nesse tipo de habitat? Que animais você acha que consegue viver naturalmente nesse habitat? Vocês podem escrever aí no chat para mim. Can you write the name of the animals? What do you think? Any answer? Monkeys, frogs, very good. Snakes, lots of snakes probably. Very good. Sorry? Elephants, okay, elephants. Depending on the place, we can have some elephants. Up. Several kinds of birds. Very good, guys. Very good. So many animals, especially the small ones, they can live there because of the space, like frogs, birds, and etc. Very good. So let's go to the next slide. Vamos para o próximo slide. And what about this kind of habitat? What about this kind of place? What animal do you think can live in that kind of place? You see it's a more open place. É um lugar mais aberto, né? Que tipo de animal você acha que consegue viver nesse espaço aí? Anybody? Alguém pode? Say lions. Lions. Zebras. Yeah, it's an open space. Horses. You know, so big animals can live there because it's an open space. Very good. It's a grassland, as we call in English, a grassland. Então é um espaço mais amplo, né? É um pasto, né? Que em inglês a gente chama de grassland. Então é muito propício para animais maiores, como zebras, cavalos, né? Etc. Very good. Next one. What about this one? This one is very easy for you because we talked about it last class. Esse aqui é fácil para você porque a gente estudou isso na aula passada. Okay? So what can live in the ocean? Can you name some animals that can live in the ocean? Vocês podem me dar o nome de animais que podem viver lá no fundo do mar? They say sharks. Sharks. Whales. Good. What about some like octopuses? Yeah, octopuses, que são os They said polvos, dolphins. né? Dolphins. Okay, so every kind of animal which lives in the water can live in the ocean, of course, adapt to the salt water that we have in the ocean. Very good. Então qualquer tipo de animal que é adaptado para a vida na água salgada pode viver, obviamente, no oceano. So the purpose of that is to show you that we have some natural habitats. O propósito dessas imagens é mostrar para vocês que existem, e vocês sabem disso, existem os habitats naturais. And in the natural habitats, we have specific kinds of animals that can live in there. E nesses habitats naturais, nós temos animais, tipos específicos de animais que vivem nesses habitats. Alright? And sometimes we can see personally these animals in their natural habitat. Então, às vezes, nós conseguimos ver pessoalmente esses animais nos seus habitats naturais.
So, look at the screen. Olha para a tela aí, ó. Have you ever seen a wild animal in its natural habitat? Agora eu quero que vocês contem alguma experiência de vocês. Vocês já conseguiram ver alguma vez algum animal no seu habitat natural, sem ser em zoológico, sem ser em parque? No seu habitat natural, alguém já teve essa experiência de ver? Yes or no? No? No one? Yes, somebody? Yes, lots of them. I think so. I think any of you could see some kind of animal in their natural habitat. Acho que algum de vocês com certeza deve ter visto algum animal no seu habitat natural, okay? But do you think it's different? Do you think it is different seeing an animal in their natural habitat? Is it different from seeing it in a park, an animal park, or in a zoo? Você acha que seria diferente ver um animal no seu habitat natural e ver um animal num zoológico ou num parque, numa reserva, né, num parque de animais? Você acha que seria diferente? Essa visão, essa noção seria diferente? Yes or no? Sim ou não? Creio que sim, né? Must be very different to see an animal in their natural habitat and in a park or in a zoo. Ok? Very good. Então tenho certeza que seria bem diferente. So, the purpose of this new unit, the purpose of this unit number 4 is to to talk some stories about people who cope, who live together with animals in their natural habitats. Então, o objetivo dessa unidade é contar histórias sobre pessoas que vivem, que compartilham, que vivem o mesmo ambiente, no mesmo local onde os animais selvagens vivem. Of course, when you talk about wild animals like elephants, like lions and zebras and etc., we automatically we'll remember about Africa, né? É claro que quando a gente fala de animais selvagens como leões, zebras, né, etc., a gente automaticamente lembra do continente africano. Good, because in Africa we have lots of wild animals. It's a big continent, and almost every country in Africa has wild animals, ok? Então, a África é um continente imenso, então praticamente todos os países da África vão ter uma quantidadezinha de animais selvagens por lá, ok? We remember. And we will talk about two specific countries in Africa in this unit. E a gente vai falar sobre 2 países especificamente na África nessa unidade, ok? But first of all, let's read the little sentence we have in the screen. Vamos dar uma lida nessa pequena frase que nós temos aí nessa tela, ok? Let's think about what we can do today to make sure our grandchildren have the opinion of seeing wildlife in the future, okay? The option. I'm sorry, the word there is a little bit wrong, okay? It's not opinion, it's option. Okay, I'm going to correct later, okay? But let's see it in Portuguese. Vamos dar uma traduzida aí para o português, olha só. Vamos pensar sobre o que nós podemos fazer hoje para termos certeza que nossos netos irão ter a opção, não é opinião, né, como está aí, a opção de ver a vida selvagem no futuro. Yeah? Remember when we finished last class yesterday? Quando a gente terminou nossa aula de ontem, we talked about protecting wildlife. Nós falamos sobre proteger a vida selvagem. And we are going to talk about that today again. E a gente vai falar sobre isso agora de novo. Because it's very important. If you don't take care of the wild nature, the wild animals and the wild plants, they are going to disappear in the future. Se a gente não tomar conta, se a gente não proteger a vida selvagem, plantas, animais, enfim, eles vão acabar desaparecendo no futuro. And we'll be alone in the world. E a gente vai ficar sozinho no mundo. That's gonna be so sad. Vai ser muito triste isso daí, ok? Só um pouquinho, volta. And the one who said that is Amy Dickman.
A pessoa que falou isso foi essa moça aí, ó, Amy Dickman. A gente vai falar sobre ela mais tarde aí, o papel dela na unidade, ok? Let's go. Very good. So, can you see this picture? Dá para você ver essa imagem aí, ó? What can you see in this picture? Can you describe the picture for me? O que você pode ver nessa figura aí? Você pode descrever essa figura para mim? O que você acha dessa figura, dessa foto? Can you write something on the chat for me? Vocês podiam escrever alguma coisa para mim no chat? O que vocês podem me falar sobre essa foto aí? Please, I want to answer, ok? Quero que vocês participem, como vocês participaram ontem. Estava muito legal ontem. Come on. O que vocês podem entender dessa imagem? O que vocês podem falar dessa imagem aí para mim? If you don't know how to speak in English, write in English, you can write in Portuguese. There's no problem, ok? Se você não conseguir escrever em português, em inglês, pode escrever em português, não tem problema, tá certo? Eu quero que você participe, tá bom? Can you see that the man? They say it's a beautiful image. It's a beautiful image. They can see friends, friendship. Friendship, very good, friendship. You see the man is smiling and the man is holding an umbrella to protect the rhino, yeah? Você pode ver que o homem está sorrindo, né, alegre, está segurando aí um guarda-chuva, né, para proteger o rinoceronte. They said love. Love, very good. So, we have some affection in this picture. A gente tem uma certa afeição, né, um certo amor, né, nessa figura. Very good. Let's read this little text. Conservancy is an organization that protects plants and animals. The photo shows an orphaned rhino named Kilifi and his caregiver, Kamara, at the Lewa Wildlife Conservancy in northern Kenya. Kilifi's mother was killed by poachers. Lewa was named a UNESCO World Heritage Site em 2013. Olha só, o que eles chamam em inglês de Conservancy, essa instituição, é uma organização que protege plantas e animais. A foto aí, como vocês estão percebendo, mostra um rinoceronte chamado de Kilifi e o seu cuidador. Caregiver significa cuidador, né? O seu cuidador, que é o Kamara, tá? Num canto chamado Lewa Wildlife Conservancy, que é tipo um parque de proteção ambiental. Aonde fica isso? No Quênia, que é um país lá na África, ok? Kilifi Mother, a mãe do Kilifi, do rinoceronte, foi morta por caçadores, né? Poachers, por caçadores. A Lewa, que é essa organização, ela foi nomeada como um local de herança mundial, de herança cultural, né, da UNESCO. E isso aconteceu em 2013, ok? So, there's a little bit more than we can see in the picture. Há algo mais além do que a gente consegue enxergar na própria figura. Tem toda uma história que essa foto ela conta pra gente, ok? So, let me ask you three questions. Number one, what's happening in the photo? O que está acontecendo na foto? A gente acabou de ver, né? Um homem está segurando um guarda-chuva, teoricamente protegendo aí o rinoceronte, o filhote de rinoceronte, né? What do you think the man feels and the animal? Como você acha que o homem está se sentindo e o animal? Did you see it? By the smile, by his smile, we can see that the man is feeling happiness, joy, love, yep. Pela imagem, o homem está sorrindo, a gente consegue ver que ele está sentindo alegria, né? Está sentindo amor, ok? Very good. Number two, what are the situations where people and animals live together peacefully? Quais são as situações em que os homens e os animais vivem em harmonia? We can have the pets, of course. Nós temos os animais domésticos, claro. E we can live together in peace with them. E a gente pode viver juntos em paz com eles, ok? But you can see that in the picture, it's also possible to live in harmony with wild animals. Você pode ver também pela figura que tem como viver em harmonia, em paz, com animais do meio selvagem. If you give them love, they will be with you. Se você der amor, eles vão ficar com você. Yeah?
What are the situations where they don't get along? Quais são as situações onde os animais não conseguem cooperar, não conseguem conviver com os seres humanos? For example, hunting, poachers, né? Na caça predatória, na caça por comércio, né? Isso daí não propicia uma cooperação harmônica entre os seres humanos e animais. Na verdade, isso é muito ruim, ok? And number 3, do you think that seeing wild animals where they live is a good idea? Você acha que ver os animais aonde eles vivem é uma boa ideia? Yes or no? Yes? If you say yes, well, very good. I think yes is a good option, okay? If you said no, well, you have your reasons. Well, it's your reason, okay? Very good. Okay, I'm going to present you a little video about the place we just learned, tá? Eu vou apresentar para vocês um pequeno vídeo, tá? De 2 minutinhos e pouco, sobre o local que nós acabamos de estudar, sobre esse local de conservação da vida selvagem lá no Quênia, ok? Yes. The Labour Wildlife Conservancy is an award-winning catalyst and model for community conservation, sustainable development, and responsible tourism in northern Kenya. And its successful working model has provided the framework on which many conservation organizations in the region are based. The plight of endangered species remains a harrowing thought for our generation. And without the marriage of community-centric conservation efforts on the ground, we may not have any wildlife left for the next generations to come. What we need is a solution. Very good, guys. Okay, did you like the video? It's a beautiful organization. They help the population, they help the children, they help the animals, they help everybody. It's a very good population, very good organization. All right, so now I would like you to go to the page number 60 of your book, okay? Agora eu queria que vocês fossem lá para a página 60 do livro de vocês. Actually, on the page 60 and 61, nas páginas 60 e 61, you have a text, okay? You can open your books, in a wide form, okay? Vocês podem abrir o livro nas duas páginas, né? Ficar mais amplo, so you can see the whole text. And I'm going to read the text with you, okay? Então você pode abrir o livro, né? Abertinho direitinho, e eu vou ler o texto com vocês, okay? This text is about some wild animals that, because they don't have food, they go to the city in search of food, ok? Então esse texto fala sobre animais selvagens que, devido à falta de alimento onde eles vivem naturalmente, eles acabam indo para a cidade para procurar comida, ok? So if you can see in the picture, you can see some baboons. You see baboons? They are kind of monkeys,
very big and smart monkeys, and they are on a breakfast table. Can you see it? Então você pode ver na figura alguns babuínos, né, que são animais, são macacos bem grandes e bem espertos, bem inteligentes, e esses macacos estão na mesa do café da manhã das pessoas. Yeah? Because they go there in search of food. Eles vão lá na procura de alimentos. Ok? So let's read the text together. Vamos ler o texto junto. Olha só. Human-wildlife conflict is a big problem all over the world today, and it's getting bigger. Imagine coming home and finding a baboon or two eating breakfast at your table. That will definitely be a conflict between a human, you, and wildlife, the baboons. Because baboons are wild, this kind of conflict could be dangerous. Olha que interessante, ó. A vida selvagem e os humanos, o conflito da vida selvagem e dos humanos é um grande problema em todo o mundo hoje e está ficando muito maior. Imagina chegar em casa e encontrar um babuíno ou dois comendo o seu café da manhã na sua mesa. Isso definitivamente seria um conflito entre o humano, que é você, e a vida selvagem, que são os babuínos. Porque os babuínos são selvagens, esse tipo de conflito pode ser perigoso. Ok? All right. In Cape Town, South Africa, humans are interacting with baboons more than ever, right in their own neighborhoods. Because about half of the natural baboon habitat and food in this region disappeared, baboons needed to find new ways to get food. So they started going to urban areas and stealing the food they need for survival. Então, em Cape Town, cidade do Cabo, lá na África do Sul, os humanos estão interagindo com babuínos mais do que nunca, logo nas suas próprias vizinhanças. Porque aproximadamente metade do habitat natural dos babuínos e a comida nessas regiões desapareceram. Os babuínos precisam encontrar novas formas de encontrar comida. Então, eles começam a ir para as áreas urbanas e roubar a comida que eles precisam para sobreviver. Ok? Baboons are very smart animals. Once they learn they can easily get food from humans, they won't try as hard to hunt for their own food. People who live near baboons' habitats have to control this behavior by limiting the baboons' access to humans' food and garbage. Então, os babuns são muito inteligentes. Uma vez que eles aprendem, que eles podem facilmente conseguir comida dos seres humanos, eles não vão tentar caçar para a sua própria comida, para o seu próprio alimento. As pessoas que moram próximo a habitats de babuínos têm que controlar o seu comportamento, limitando o acesso dos babuínos às comidas e ao lixo humano. Ok? Both humans and wildlife need protection from each other. Luckily, in some places in South Africa, there are people who work as baboon monitors. Their job is to keep baboons away from homes. Because baboons are afraid of loud noises, monitors use noise-making devices to frighten them away. They might also use paintballs to frighten the baboons. Ambos, os humanos e a vida selvagem, precisam, de proteção um ao outro. Luckily, com sorte, né? Felizmente, em alguns países, em alguns locais da África do Sul, existem pessoas que trabalham como monitores de babuínos. O trabalho deles, their job, é manter os babuínos afastados das casas, dos lares. Porque os babuínos, devido ao fato dos babuínos terem medo de barulhos muito altos, né? Afraid of significa medo, né? Loud noises, barulhos altos. Os monitores usam aparelhos, devices, que produzem barulho para assustá-los, frighten them away, para assustá-los. Eles também podem usar paintballs, são aquelas bolinhas que tem tinta dentro, né? Eles usam essas bolinhas de alguma forma para assustar os babuínos, ok?
the monitors don't form relationships with the baboons, but they don't mistreat them either. They simply work to limit conflicts between humans and wildlife. Os monitores não formam, constroem relacionamentos com os babuínos, mas eles também não os maltratam. Eles simplesmente trabalham para limitar os conflitos entre os humanos e a vida selvagem. Okay? So that's a very interesting text, okay? The relationship between humans and baboons that can be a little bit annoying, can be a little bit dangerous. É um texto muito interessante que mostra o relacionamento dos humanos com os babuínos, que nesse caso pode ser um pouco perturbador esse relacionamento, e de uma certa forma até perigoso, né? Because they are wild animals, they can hurt people. Porque eles são animais selvagens, eles podem inocentemente, não é porque eles querem, eles podem acabar machucando as pessoas, não, assustados, etc. Ok? Very good. So, now please go to the page number 62. Agora, por favor, vamos lá para a página número 62. Page number 62. Página 62, é só virar a páginazinha aí, ok? Everybody is there? Tá todo mundo lá? Now, we will talk about Annie Dickman. Agora, a gente vai falar sobre a Annie Dickman. A gente vai falar sobre essa mulher e qual a importância dela nessa unidade que a gente está aprendendo aqui sobre a vida selvagem. Ok? So, you have a text, ok? Você tem um texto aí que fala sobre a Annie Dickman, tá? E nesse texto, if you can see, you have options. Você tem opções que estão separadas por barras. Ok? So, you will read this text and try to choose the right option, the right word to make the text with a sense. Então, você vai ler o texto e vai procurar encontrar a palavra, marcar a palavra correta, de forma que o texto tenha um sentido no final. Ok? I'm going to give you 3 minutes. Ok? Eu vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês darem uma lida nesse texto, tá certo? E marcarem a palavra que vocês acham que é a correta para completar o texto, tá certo? Daqui a 3 minutinhos eu volto e aí a gente vai ler o texto com vocês e eu vou, né, obviamente, vai responder junto esse texto aí, tá bom?
All right. So, could you do it? Ok? Deu para fazer, pessoal? Ok? Beleza. Então vamos fazer o seguinte. We will read the text together, and I am going to read the text with the answers, with the right answers, so you can check your answers on your book. Okay? Very good. You see that in the screen you have the answers on an orange color. Okay? Very good. So let me read the text with you, together with you. Okay? So Emily Dickman is trying to solve conflicts between humans and the wild big cats in villages around Ruana National Park in Tanzania. Então olha só, a Amy Dickman está tentando resolver conflitos entre os humanos e os gatos selvagens. No caso, big cats, essa expressão big cats em inglês refere-se aos leões, aos tigres, aos pumas, né? As chitas e etc. Esses, né? Felinos selvagens, né? Digamos assim. Então, aos felinos, né? Selvagens, nas vilas ao redor de Ruana National Park, na Tanzânia, que é um outro país lá na África. Ok? The big cat habitat in the park is disappearing. O habitat desses felinos no parque está desaparecendo. As a result, these big cats need to find new ways to get food. Como resultado, esses felinos precisam, encontrar novas maneiras, novas saídas de encontrar comida. Eles precisam encontrar novas formas, ways, de conseguir comida. So, they go onto farms and kill farm animals for food. Então, eles entram, go onto, né, essa preposição onto, movimento para dentro, né? Então, eles entram nas fazendas, farms, e matam os animais da fazenda para comer, for food, okay? Because the farmers are afraid of losing their animals, they kill the big cats. Pelo fato dos fazendeiros, farmers, terem medo, terem medo de perder os seus animais, eles matam os felinos. They kill the big cats. Okay? Very good. Next paragraph. Próximo parágrafo. No. Amy is trying to change the behavior of villagers toward the big cats. A Amy está tentando mudar, change, o comportamento, behavior, o comportamento dos, como é que a gente chama isso? Dos habitantes das vilas, né? Em relação aos grandes felinos. She's also helping villagers finding better ways to protect their animals. Ela também está tentando ajudar os habitantes a encontrar melhores maneiras, better ways, de proteger os seus animais, os animais das fazendas. Amy believes that people should interact with wildlife. É para ter um ponto aí, tá? Então a Amy acredita que as pessoas devem interagir com a vida selvagem. In ways that give both groups access to the resources they need. De maneira que isso dê a ambos os grupos acesso aos recursos que eles precisam. Ok? So again, the right words are, as palavras corretas são conflicts, wild, habitat, need, afraid of, behavior, interact, and access. Okay? So these were the right answers on this text. Essas foram as palavras corretas que você teria que ter marcado nesse texto. Ok? Did you get it right? Vocês acertaram? Dá um okzinho aí se todo mundo acertou, tá bom? Espero que todo mundo tenha acertado. Yes? Very good. Some say they got 5, 3. Okay, yeah. Okay. Yeah, very important for you to do and to
get some rights, ok? Very good. Então é importante você fazer, mesmo que você erre alguma coisa, é importante fazer porque a gente aprende, né, errando, aprende acertando e também aprende errando. Very good. Ok, so this is also on the page number 62. Essa também está na página 62. Right below the number 4, we have the question number 5. Logo abaixo da questão 4, nós temos a questão número 5, ok? And in this question, you should use the words you have on the white little box to complete the 4 sentences you have on the black box, ok? Então, nessa questãozinha, você vai usar essas 4 palavras que vocês têm nesse quadrinho branco para completar as 4 frases que vocês têm no quadrinho preto, ok? Do it now, ok? We won't stop now. A gente não vai parar agora não. I'm going to give you some seconds for you and you just do it now, ok? Eu vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem e aí vocês podem resolver aí. Daqui a pouco a gente volta. Come on. The words are to hunt, to mistreat, relationship, and survival, ok? All right. Yes. Tá saindo som? Yeah. Okay. So, the words you should use are to hunt. As palavras que você deve usar são to hunt, que é caçar, to mistreat, que é tratar mal ou maltratar, né? Relationship, que é relacionamento ou relação, e survival, que é sobrevivência, o substantivo sobrevivência. All right? So, the answers are 1. Wild animals hunt for their food. Animais selvagens caçam sua comida, caçam o seu alimento. Okay? Very good. Number 2. Dogs and their owners have a special relationship. Os cachorros e os seus donos, owners, têm um relacionamento especial, têm uma relação especial. Ok? You know we have some wild dogs too. Você sabe que a gente tem animais, cachorros selvagens também? Oh yeah. In Africa we have wild dogs. They are very different. Então eles são bem diferentes, são cachorros selvagens, não vivem com seres humanos. Very interesting, muito interessante. Number 3. All living things need food and water for their survival. Todas as coisas que vivem, todos os seres vivos, precisam de comida e de água para a sua sobrevivência, survival. And number 4, people who hurt animals mistreat them. As pessoas que batem em animais os maltratam. E é crime, né? Lembrando que é crime, né? A pessoa pode até ser presa por causa disso, se maltratar animal. Ok? Very good. So the words in the sequence are, na sequência são hunt, relationship, survival, and mistreat. Tá bom? Na sequência são essas palavras aí. Alright, people? Okay, so again, it was very, very, very good to be with you here, okay, in this week. And hopefully we will see each other again in the next week on Tuesday, starting on 10 o'clock, okay? So, be well, be good, be healthy,
and see you in the next week. Have a nice weekend. Bye-bye.